muito bem-vindo a mais um podcast Vida Cristã. Você que está nos assistindo aí pela primeira vez, não se esqueça, compartilha, se inscreva no canal e manda para todo mundo que você conhece. Hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial. Estamos aqui com a Aline. Aline, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. É um prazer ter você aqui comigo. Muito obrigada, estou bem feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Imagina, um prazer é meu ter você aqui comigo. Me conta um pouquinho sobre a tua história, como que você tem filhos? Sim, eu tenho 31 anos, sou mãe da Melissa, que tem 9 anos. Tive uma caminhada cristã numa outra denominação desde que eu era muito nova, desde os meus 4 anos. Até os 19, frequentei outras igrejas. Fiquei um período afastada, estudei várias outras denominações. Fazem 3 anos que eu me converti realmente, que eu conheci realmente Jesus. E comecei, de fato, a minha caminhada e viver o meu ministério. Hoje eu sou diaconisa, sou líder de clã. Trabalho, sirvo num ministério que se chama Facilitando o Envio. Não é um ministério muito conhecido, mas muitas pessoas passam por ele, É o ministério que cuida da árvore genealógica dos clãs. Olha que legal. Que para quem não é da JET, células, IPGs, enfim, Como que é o crescimento da igreja, dentro dos clãs. E sou bem feliz hoje em viver isso que eu vivo. Esse é o propósito que Deus tinha na tua vida, né? Sim, de fato, tô com 31, pelo menos 28 anos eu lutei contra, Olha E aí, porque a gente nunca sabe de fato o que Deus tem, A gente fica sempre procurando qual é o propósito, o que Deus tem pra minha vida. E na verdade, eu já recebi um cuidado dele desde muito nova. E hoje, de fato, eu vivo o que ele tem pra mim. Olha que bacana. Me conta então como é que foi o início da tua conversão, assim. Você foi mais... Porque eu sempre digo aqui, a gente vai por amor e uns vão por dor, Eu sempre pergunto pra quem a gente traz aqui, nosso convidado, porque cada experiência ela é diferente, Realmente. Tem um escritor famoso, C.S. Lewis, que foi ele, inclusive, que escreveu as Crônicas de Nárnia. A gente não conhece muito por C.S. Lewis, mas Crônicas de Nárnia todo mundo conhece, E ele foi um escritor que sofreu muito. Ele perdeu a mãe muito jovem, depois ele teve que servir na guerra. E aí, ele fez de tudo para provar a inexistência de Deus. E aí, um dia, ele estava na biblioteca da casa dele, lendo os livros, tentando provar que Deus não existia. E ele viu que, de fato, ele não tinha como provar que Deus não existia. Olha só. E aí, ele tem uma frase muito interessante que ele fala que o sofrimento é o megafone de Deus para o mundo ensurdecido. E então, realmente isso. Algumas pessoas são cristãs de berço, se perdem no meio do caminho, depois voltam. Outras pessoas machucadas pela igreja, pelas pessoas da igreja, saem, nunca mais voltam. E outras pessoas, no meio do caminho ali, elas alcançam, se encontram de fato e, vivem realmente o que Deus tem para elas. Desde os meus 4 anos, eu frequentava igrejas. Frequentei, dos meus 4 aos 19, uma denominação religiosa baseada na Bíblia. Hoje ela é considerada uma seita. Mas todo esse percurso foi muito importante para mim, porque não permitiu que eu me perdesse. Sim. Ali na adolescência, quando a gente tá conhecendo o mundo, então eu não me perdi ali. Eu saí dessa igreja quando eu tinha 19 anos. E eu comecei a estudar, inclusive, um pouco do espiritismo, assim. Porque eu queria saber, eu queria ter certeza do que era, sabe? Eu não conhecer mais, eu não queria falar sem realmente conhecer. Ainda bem que Deus me livrou muito cedo. E aí, foi um período muito curto da minha vida. E aí, o que acontecia? Eu tinha uma amiga minha, a Ellen. Fazia minha unha na época, mas a gente criou uma amizade muito forte. Somos amigos até hoje. E bem nessa época, a gente tinha criado a primeira conferência. Eu não conhecia, nunca ouvi falar. E aí, eu lembro que a Ellen me incentivava. Não, amiga, a gente vai, vamos. Eu quero te levar, quero que você conheça. E bem nessa época, eu perdi meu avô paterno. E a minha família, do lado do meu pai, é bem tradicional. Então, quando meu avô paterno faleceu, desestruturou tudo. Mexeu nas estruturas da família ali. E aí, eu lembro que o velório do meu avô foi na sexta e no sábado ali. No domingo, essa minha amiga me chamou pra ir na igreja, num culto. E aí, eu pensei,
vou ir. Quero conhecer, até porque eu quero buscar um consolo pro meu pai. Meu avô já era idoso, ele já estava doente, a gente já esperava, mas a gente não aceita, porque de fato nós não somos Nunca tá programados pronto, né? para aceitar a morte, né? Sim. Mas eu lembro que aí eu resolvi aceitar o convite. Eu cheguei na igreja, tinha Lucas Agostinho tocando na igreja. Nossa. Ele realmente estava ali cantando. Eu lembro que ali na igreja do Presidente Médici tinha cadeiras para fora, assim, a igreja estava lotada. E eu lembro que eu olhei aquilo e eu fiquei abismada. Eu pensei, não, porque era muito diferente do que eu conhecia. Né? Eu vim de uma religião que as pessoas nem se mexem enquanto cantam. Sim, é totalmente diferente, É totalmente né? diferente. Então eu olhei para aquilo e disse, não, isso aí não tá certo. E aí eu lembro que eu saí de lá transtornada, assim. Eu disse, não, isso aí não é certo, não foi isso que eu aprendi. Vivi a minha vida inteira de outra forma, não é a igreja certa para mim. Só que aí no outro domingo, Deus me deu uma cutucadinha. E aí ele me disse, não, acho que você tem que ir de novo pra ver. E aí eu fui de novo. E no outro domingo eu fui de novo. E fui de novo. E assim foi muito rápido. A minha amiga me perdeu no meio do caminho. Ela acabou se afastando. Eu me mantive E tu sozinha. continuou. Assim foram 5 meses. E aí eu lembro que em agosto teve imersão. Eu fui pra imersão com essa minha amiga. A gente foi pra imersão. Em setembro eu decidi me batizar. Foi muito rápido. Uhum. Em setembro eu decidi me batizar. E aí, bem nessa época mesmo do meu batismo, eu tinha acabado de entrar no empreendimento aqui de Chapecó, né? Nessa época eu tinha comprado uma parte da sociedade de um bar aqui de Chapecó. Hoje eu realmente não sei como tá, porque eu já não frequento mais, né? Nenhum desses lugares. Mas na época era o melhor bar de Chapecó. Ele tava em ascensão, assim. Foi uma oportunidade muito boa na minha vida. E eu lembro que eu me batizei no dia 25 de setembro e o bar inaugurou dia 29. Então, assim, eu vivia 2 vidas. Eu sempre fui muito... Nunca gostei de balada. De verdade, assim, hoje eu olho pra mim e digo, como que eu entrei nisso se eu nunca gostei de sair? Tu não gostava A minha desse... bateria social, ela é muito pequena. Sim. Então, 10 horas da noite, eu preciso estar na minha cama e eu sou assim. Mas, nessa época, conversei com os meus pais, com a ajuda dos meus pais, eu consegui comprar. E ali eu vivia. Então, trabalhava segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Aí, depois que o bar se estabilizou, eu comecei a trabalhar quinta, sexta, sábado e domingo só. Só que aí, na segunda, eu comecei a servir de salva-vidas. E aí, aquilo começou a me incomodar e tirar meu sono. Porque eu estava do fim de semana no bar, mesmo que trabalhando, mesmo que encerrava o horário, fechava os caixas e ia embora. Eu não ficava na festa, mas eu tava incomodada com aquilo e pensando que eu poderia desviar pessoas que, né? É aquela história do beber, né? Uhum. Eu posso saber tomar uma taça de vinho e tá tudo certo. Mas alguém vai me ver tomando essa taça de vinho, tem problemas com bebida, Exato. vai bater na mulher, vai bem arrumar isso. um conflito em casa. Então é melhor que a gente não sirva de tropeço, né? É verdade. E aí aquilo começou a me incomodar. Eu fui conversar com alguns pastores da igreja. A igreja sempre me abraçou muito, assim. Porque em nenhum momento eu me senti pressionada a largar. Uhum. Né? Eu tenho uma chave, uma peça muito importante em toda essa minha mudança, que é o pastor Giovanni. Ele recém tinha assumido o nosso culto de celebração, o culto fé. E eu lembro que eu chamei ele para conversar, falei para ele que já não estava mais confortável. E ele me disse, Aline, não pense na placa da igreja. Não pense na denominação. Pense em como isso tá incomodando o teu espírito. E aquilo para mim fez muito sentido. Isso foi numa segunda. Na quinta, eu acordei. Eu lembro assim, ó, eu acordei, tava deitada na minha cama, abri os olhos e disse, chega. Isso não é mais pra mim. Na sexta-feira, eu fui conversar com os meus pais primeiro. Na quinta-feira, era uma véspera de feriado. Cheguei e falei pros meus pais que eu tava pensando em vender, que eu não tava feliz e que eu acreditava que eu não era o que Deus tinha pra mim. Apesar de, nesse meio de tempo, eu conheci muita gente dentro do bar que eu trouxe pra igreja. Porque eu acredito que aonde você está, você pode viver o teu ministério ali. Foi uma ferramenta também, Foi que uma você ferramenta. ajudou pessoas, né? Exatamente, foi uma ferramenta. Hoje, algumas meninas do meu clã, inclusive quem é meu núcleo, minha melhor amiga, conheci no bar.
né? Ela também saiu, obviamente, se converteu, Sim. enfim. Mas quero dizer que não é o lugar que você está. Às vezes a gente acha que só vai viver um ministério dentro da igreja, naquela função específica, né? Sim. E Deus sempre tem propósito com tudo, né? Exatamente. Às vezes a gente, mas eu fiz isso, não deveria ter feito. Mas às vezes Deus permitiu que você passasse por isso porque Ele tinha algo pra fazer na vida daquelas pessoas, né? Exatamente. E uma vez também eu conversei com o pastor Lucas Pacheco e ele me falou: Aline, você está dentro de um hospital. Aonde você tá é exatamente onde as pessoas precisam de Deus. É bem isso mesmo. Porque, né, não desmerecendo quem está na igreja, obviamente que não é isso. Mas quem está, já está no caminho, já está ali porque busca. Quem tá fora não faz nem ideia que precisa. E é onde a gente precisa focar mais, né? Não é quem tá dentro. Tem aquela frase, você vai pescar dentro de um aquário? Exatamente. Não, né? A gente vai pesquisar pessoas fora, né? Exatamente. A gente vai conhecer pessoas, né? E aí, eu lembro que teve um outro dia também que eu estava saindo do bar. Eu já estava na saída ali. E aí passou uma menina por mim e falou: Aline, eu não conhecia ela. Hoje eu conheço, minha amiga. Mas na época eu não conhecia ela. E ela me chamou: Aline, a gente precisa levar essa guria pro clã. Eu não lembro quem era a menina que tava com ela. Mas ali também me deu um estalo, assim. Ajudou também. Porque aí eu pensei, estão associando a minha imagem do bar com a minha imagem da igreja. E isso não pode acontecer, porque eu posso estar desvirtuando pessoas sem querer, né? E aí, depois que eu decidi vender, que eu fui conversar com o meu sócio, ali começou a pior fase da minha vida até aqui. Foi um deserto, foi o pior deserto que eu passei. Foi um processo, Foi um processo bem pesado. Por quê? O meu temperamento é colérico. Eu não penso pra fazer. Eu sou assim. Eu decido e tá feito. Então, quando eu decidi vender, eu não tinha uma reserva financeira. Eu só pensei em sair, eu só queria sair. E a gente vive por fé, Sim. né? E aí, eu realmente coloquei a minha fé à prova. Eu disse, bom, eu tô saindo, é pra agradar a Deus, é pra mim focar no meu ministério. E então, Deus vai cuidar de tudo. E eu lembro que isso era março, mais ou menos, do ano passado. Nós não fazíamos divisão de lucro desde janeiro. E a partir do momento que eu falei que eu ia vender, o meu sócio também cortou o meu salário, né? Até a venda sair. Nossa. Então, eu fiquei um tempo sem receber. Eu não tinha reserva e eu não tinha salário. E aí, eu lembro que foi a primeira vez que eu realmente senti o que é um filho pedir algo e você não ter pra dar. Não que, por exemplo, a Melissa estivesse pedindo algo pra ela viver e eu não tivesse. Eram coisas banais, doces, balas, enfim, né? Mas Mas, doído, né? pra uma mãe, era muito dolorido. E eu não queria passar isso pros meus pais, porque eles já estavam me ajudando de outras formas, né? Sim. E eu lembro que eu fiz uma oração pra Deus e eu disse: Deus, tô entregando, né? Eu só preciso que o Senhor me ajude a não faltar alimento, comidas em casa e não faltar gasolina. Pra ir trabalhar. Porque eu preciso. Não, porque daí eu não tava trabalhando, né? Eu tava aguardando a venda do bar. Mas eu saía muito, porque daí assim, ó, igreja, clã. Meu clã não era na minha casa. Eu frequentava um outro clã. E aí eu frequentava 2, 3 cultos na semana. E meu pai, e a escola da Mel. E ali eu comecei a me preocupar. Mas, graças a Deus, realmente foi ali que eu vivi os milagres, assim. Que eu comecei a ver o cuidado de Deus. E eu lembro que num momento muito específico, assim, eu tava dirigindo numa reta. Eu não lembro se era pro trevo que eu tava indo, enfim. Mas eu lembro que era uma reta. E eu dizia: Deus, eu não sei por quê que eu tô passando. Mas se for um propósito pra viver a tua vontade, pode mandar mais, que eu vou suportar. Mas eu preciso ter certeza que é o Senhor, sabe? Porque às vezes a gente se coloca em alguns desertos. Sim. Outros Deus nos coloca. Né? Então, passou um tempo, saiu a venda do bar e realmente me dediquei ao ministério, consegui conciliar a servir muito mais a igreja por conta de horários flexíveis, enfim. E aí, logo depois, realmente, a minha vida ministerial andou. Em menos de um ano, a minha vida mudou completamente, né, na igreja, assim. Em questão de meses, eu multipliquei um clã como líder. Depois eu comecei a servir em outros ministérios. Depois eu fui consagrada ao diaconato. E assim, as coisas foram fluindo. Às vezes a gente só precisa largar algumas coisas, que é alguns empecilhos, né? Que Deus
Às vezes fica, tipo, não é que ele para de trabalhar na vida da gente, mas ele espera a gente tomar algumas decisões, né? Porque algumas ele pode até nos ajudar, mas a maioria das vezes é a gente que precisa tomar a decisão, né? E é aquela história, né? Deus quer saber onde está o nosso coração, Exato. né? Na própria história de Abraão e Sim. Isaac, ele não queria Isaac, ele queria o coração de Abraão. É verdade. Então, às vezes a gente só precisa realmente largar e dizer, olha, Deus, tá aqui, tá entregue, né? E isso eu falo de forma geral, às vezes é um emprego, às vezes é uma amizade, às vezes é um relacionamento, né? Tá aqui, entregue, faça o que o Senhor quiser, É verdade. porque é o Senhor que tem o controle da minha vida. Nesse momento que você passou ali por dificuldade, né? Que eu acredito que você deve ter passado bastante, né? Porque a conversão já é difícil, né? E daí todas essas complicações que às vezes nós mesmos geramos na nossa vida, né? O que você pensava, assim? Porque às vezes a gente fica meio... Será que Deus realmente tá aqui comigo? Será que Deus não me ouve? Será que Deus não tá ouvindo a minha oração? Tu parou, assim, alguma vez, assim, em casa? Meu Deus, fala comigo. É muito engraçado porque eu nunca tive esse problema, né? Eu acho que pelo fato de eu ver o cuidado de Deus, de eu observar o cuidado de Deus, eu sabia que ele estava ali. O que eu tive problema, assim, um problema maior é que eu não sabia identificar o que era deserto e o que era colheita. Ah, sim. Porque o deserto, beleza, se Deus te colocou ali, a próxima parada é a terra prometida. Mas e se for colheita, o que tu precisa aprender? E quando você está passando por uma colheita, o tempo do deserto, ele é proporcional ao teu entendimento. Quanto mais rápido você aprendeu por que você está passando, mais rápido você vai sair dali. E aí você traz pra tua mente o que você fez a tua vida toda. Começa a pôr numa balança, né? O que você fez da tua vida toda. Porque, beleza. Faz 1 ano, nessa época fazia 1 ano e pouquinho que eu estava, né, na igreja. Beleza, eu tô né? Uma das coisas que a gente precisa entender é que a conversão é uma, a santificação é outra, né? Sim. Porque as pessoas... É a dificuldade de entendimento, porque tem umas pessoas que elas não entendem a diferença de uma coisa ou outra, né? E por falta de conhecimento mesmo, né? A Bíblia Sim. mesmo fala que o povo perece por falta de conhecimento. Então, o que a gente pensa? Me batizei e me converti. E eu sempre falo para as minhas amigas, inclusive, eu me batizei num ano, me converti no outro. É, totalmente E diferente. tá tudo né? certo em relação a isso, porque cada um tem um tempo. Cada um tem um tempo. Hoje eu penso que gostaria que tivesse sido diferente. Eu tinha como ter feito diferente. Mas eu quis lutar algumas guerras ainda que não eram mais pra mim lutar. Mas você tomou a decisão mais difícil. Porque a maioria das pessoas hoje tem medo de fazer, de se batizar por conta de, eu não vou me batizar porque eu não vou largar disso, não vou largar daquilo, não vou mudar. E eu conheci muitas pessoas que muitos já falaram pra mim assim, eu se Deus quiser, eu vou me aceitar do jeito que eu sou. Então, é muito... É de fato uma pena, né? As pessoas que pensam dessa forma. É muito. Porque realmente é pra gente ir ao encontro de Deus da forma que nós estamos. Mas em nenhum momento ele fala que é pra gente ficar do jeito que nós estamos. É verdade. Né? Eu gosto muito de estudar temperamentos humanos, comportamento humano. E a minha mãe é uma pessoa que ela tem esse pensamento. E eu falo assim abertamente porque ela sabe que eu falo isso pra ela. A minha mãe é uma pessoa que ela diz: eu sou assim. Me aceita do Eu jeito vou que eu morrer sou. assim, e quem quiser gostar de mim vai ser assim. Eu ainda brinco com ela, eu digo, e a senhora segue com suas 0 amigas. Porque não é assim, se nem pessoas suportam ficar perto de nós sem mudança, por que a gente pensa que Deus vai? Porque a identidade que ele deu pra você não é de uma pessoa insuportável, de uma pessoa chata, né? Ele é de uma pessoa que é gostoso de estar perto, né? Então, realmente, a gente precisa mudar os comportamentos. E, de fato, o batismo, ele é só o primeiro passo. Exato. Ele é só o primeiro passo, né? Entre o batismo e a santificação é todos os dias. É todos os dias, é uma luta constante. É como se todos os dias nós recebêssemos uma veste branca. E a gente precisa chegar até o fim do dia sem mancha. Exatamente. Né? Eu nunca consegui. E eu acredito que muitas pessoas, elas precisam conhecer mais e buscar mais e tentar entender. Porque às vezes a gente lê, digamos, a Bíblia e muitas vezes ela não é exatamente o que está escrito, né? Eu não entendi isso aqui, mas
você buscou entender Exatamente. realmente a interpretação correta? Exatamente. Porque é muito difícil hoje você pegar e ler uma coisa e, eu entendi, é isso aqui. Mas na verdade não é. E uma outra coisa também, a Bíblia ela foi escrita em 3 idiomas, né? Grego, hebraico e aramaico. A tradução para nossa língua, Muda muitas ela palavras. muda as palavras, né? Eu tenho uma Exato. palavra que eu uso muito, que inclusive eu gosto muito de explicar, que é a palavra anti, né? Para nós, por exemplo, assim, anti-alérgico. Quer dizer que inibe as alergias. Uhum. E a palavra anticristo na Bíblia, a tradução dela do grego é se parecer com. Olha só a diferença, Então, né? por exemplo, quando a gente lê ali na Bíblia, virá o anticristo, Uhum. né? Não quer dizer que vai vir uma pessoa que é contra Deus. Exato. Nós, no nosso entendimento da nossa língua, a gente A acha gente que é isso. sabe, né? A gente acha que é isso. Mas, na verdade, virá uma pessoa que vai se parecer com Deus. As pessoas vão confundir, inclusive, porque ele vai ser… ele vai fazer de tudo para que as pessoas achem que ele é Deus. Então, como você falou, as pessoas leem a Bíblia, a gente não busca a interpretação certa. É a mesma coisa que esses dias eu estava conversando até com um amigo meu. A palavra submissão. Uhum. Que assusta aí a mulherada e veio o feminismo para acabar com tudo. A palavra submissão é estar debaixo de uma missão. Aí o que acontece? A mulher, a primeira coisa que ela diz, ai, Deus me livre ser submissa Submissão ao ao marido." homem, ao marido. Mas aí você vai pegar o pé da letra da tradução, é estar sobre a missão de algo. É verdade? E aí depende que tipo de homem você tá procurando pra você. O homem que você tá procurando tem uma missão? A escolha é sua, A né? escolha é sua. É verdade. Né? Então, além de nós termos um problema de interpretação da Bíblia, ainda a gente vive num mundo que a revolução cultural é muito latente. E hoje nós também nós temos uma grande dificuldade de lidar com as pessoas. Sim. Hoje a gente vive em um mundo ligado no 320. Hoje, para você ouvir um áudio, você aperta no duas vezes lá e pronto, escuta rapidinho. Então, a gente é mais acelerado, né? Sim. E a pessoa quer tudo pra ontem, como você mesmo falou, né? Você quer tudo pra ontem, tudo é colérica, né? Uhum. Então, tipo assim… E na verdade, eu acho que a gente precisa, em primeiro lugar, conhecer mais as pessoas. Tentar entender o lado de todo mundo. Porque nenhuma pessoa é igual a outra. A gente pode falar sobre o mesmo assunto, mas você vai entender de uma forma, a outra pessoa vai entender de outra. Você vai enxergar com uns olhos, a outra pessoa vai enxergar com o outro. Então, vai de você aceitar, né? Tipo, as opiniões, né? Exatamente. Porque é complicado. No mundo que nós estamos vivendo hoje, a gente precisa ter muito cautela. Exatamente. E o que eu sempre converso principalmente com as meninas do meu clã, né? O meu clã é de mulheres. E a gente sempre conversa muito sobre isso, porque, graças a Deus, no meu clã, nós não temos problema de relacionamento. Olha só. A gente é um grupo muito legal, as meninas se dão todas muito bem. Mas não é todos os clãs que são assim, nem todos os Sim. trabalhos que são assim, nem, né? Faculdade, enfim, não é. A gente precisa entender o temperamento da pessoa. Precisa entender a linguagem de amor da pessoa, Sim. que eu acho muito importante. E a gente precisa entender os traumas da pessoa. Né? Verdade. Eu sirvo no ministério que acompanha meninas solteiras. Olha só. Né? Agora tem o Jet Única também, mas a gente tem o Retiro, o primeiro encontro. E lá a gente é como se a gente cavocasse, né, no interior das Muito, meninas, né? para descobrir o porquê que elas têm aquele comportamento, ou porquê que elas têm aquele problema. Problema que eu digo assim, aquela dor. E é um processo lento, né? E é um processo lento. E o que acontece? A mesma área do nosso cérebro que sente a dor física é a que sente a dor emocional. Se você ficar se beliscando aqui, uma hora você vai parar, você vai perder a tua força. Porque o teu cérebro não vai deixar você sentir a dor. É a mesma coisa que acontece na nossa alma. Então, às vezes, alguma pessoa é mais briguenta, tem um temperamento mais, né, briguento, menos sem paciência. Aí você vai ver os traumas dela de infância, apanhava muito, os pais não ouviam, Entender, né? Tentar conhecer um pouquinho, né? Por que a pessoa se tornou… Então, é né? realmente isso. Todo mundo tem uma história, tem cicatrizes, né? E enquanto a gente não aprender a lidar com isso, nós sempre vamos ter dificuldades de relacionamento. É verdade. Então, é bem importante que a gente olhe para realmente o passado da pessoa, pra gente realmente abraçar. Porque o evangelho é isso, né? Amar.
A primeira coisa que o evangelho ensina é amar as pessoas. Então, É tem que ter verdade. paciência para saber lidar. Hoje tu cuida de mulheres solteiras, né? Sim. Se você pudesse falar, dar um conselho para elas, para as mulheres aí que estão nos assistindo, qual conselho que você daria para essas mulheres solteiras que estão nos assistindo, que querem buscar uma vida com Deus, que querem, de repente, conhecer a pessoa certa? É bem difícil a gente dar um conselho, né? Até porque eu também tô solteira, né? Esperando em Deus. Exatamente. Mas o que eu sempre falo? Primeiro de tudo, a gente precisa gastar o nosso tempo com Deus, né? É Se verdade. nós estamos solteiras, se Deus nos separou para esse tempo, é porque de alguma forma Ele quer nos usar. Então, use o teu tempo para o ministério. Use o teu tempo para acompanhar outras pessoas, para realmente se preparar para isso, né? Porque às vezes a gente fala assim, ai Deus, me arrume um marido que seja, né, assim, assim, assim. E a gente não olha para nós e diz assim, Deus, me prepare para ser a esposa que eu preciso ser. É verdade. Né? Me dê um coração ensinável, me ensine a ser uma mulher sábia. Então a gente tem essas duas vertentes, né? A gente ora pelo marido, mas não se prepara para ser a esposa, né? Isso é verdade. E então o meu conselho é esse, que é de fato o que eu vivo realmente. E a gente precisa cuidar muito do que a gente vê na mídia, né? O que hoje o mundo vende sobre casamento, o que ele vende sobre relacionamentos. Porque como eu Nem tava te tudo é o falando que antes, parece, né? exatamente, e como eu tava te falando antes, o feminismo veio para acabar com muita coisa, né? O feminismo acabou com… A ideia do feminismo, de fato, é acabar com o casamento, acabar com a monogamia, sexo desregrado. É isso que elas querem fazer. É verdade. Então a gente precisa ter muito cuidado, porque, como eu tava te falando, a revolução cultural, ela é silenciosa. A gente só vê quando passa 10, 15, 20 anos. Porque se você olha pra tua infância e diz, bah, realmente na minha infância não era assim. Né? Não, na minha infância não usava esse tipo de roupa. E aí a gente vê que hoje tá normal usar. Então a gente precisa ter muito cuidado pra não ser corrompido por esse sistema. Porque, de fato, entre o mundo e a Bíblia são coisas muito diferentes, né? Nós precisamos ter a Bíblia como manual. Porque ela tem resposta pro ontem, pro hoje e pro amanhã. Então, meu conselho é esse. Bacana. Achei incrível o que você falou. Eu aprendi muito contigo aqui. Eu acredito, porque eu também sou solteira, também estou esperando em Deus. Mas eu tô focada muito no meu ministério, né? Que é cuidar de pessoas. Hoje eu também tenho clã, também sou líder. E esse bate-papo que a gente tem aqui é fundamental. Sim. Porque a gente sempre aprende alguma coisa. E eu agradeço você por estar aqui conosco. Eu que agradeço. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer mais. A gente logo vai começar a gravar mais vezes. E eu gostaria muito de ter você aqui de novo. Eu que agradeço. Porque eu tenho certeza que pelo menos uma mulher que ouvir o nosso podcast e for edificada já é uma… E é isso que, na verdade, a gente planta, né? A ideia é essa, não é sobre nós, é sobre Jesus. É só porque nós queremos mudar a vida das pessoas baseado no que ele fez na nossa vida, né? É bem isso, Aline. Mas foi um prazer mesmo estar aqui com você. Eu vou fazer alguns agradecimentos aqui no podcast e já a gente encerra, tá bom? Isso. Gente, então assim, ó. Vamos continuar aqui o podcast mais um pouquinho, mas vamos falar dos nossos patrocinadores. Hoje a gente está aqui com a Slock, os nossos parceiros aqui da Slock estão aí com nós desde o início, os nossos energéticos da Slock aí, ó. A gente também tá com o pessoal da Brasitália, com esses energéticos. Até a Aline tá tomando ali, ó. Com esses energéticos aí de café. E vamos falar também sobre a Macroma Produções, que graças a eles nós estamos aqui nesse estúdio maravilhoso aqui, gravando com eles com excelência, porque se a gente vai gravar um podcast voltado à palavra de Deus, a gente precisa fazer tudo com excelência. Então a Macroma Produções, ela fornece essa excelência pra gente e a gente tá bem feliz com essa parceria, né? A gente também fez mais uns parceiros aí essa semana que abraçaram o nosso projeto, que é a Quitanda Delícias, né? De norte a nordeste, né? A Nath, um beijo pra você. Eu sei que você vai assistir aí. Ela é minha amiga. Ela tá nos apoiando com o nosso projeto do podcast, né? E a ONG que a gente
ajuda. A Nath, ela tem a loja da Quitanda Delícias, então ela trabalha com produtos do Norte e do Nordeste. Então você que está assistindo aí, que mora em Chapecó e é do Norte e Nordeste, tudo que você precisar de alimento de lá, porque né, é totalmente diferente a culinária, é lá na Quitanda Delícias. E lembrando que ela tem o açaí original, tá? Não é esse nosso aí que tem aí, que é doce, meio doce. O dela lá é o original. É o puro. Então, Quitanda Delícias. Vamos falar também, nós temos mais um patrocinador nosso, que é a Rota 480 Burgueria, né? Eles fazem hambúrguer, fazem porções, eles fazem uns drinks sem álcool, acredita? Olha só que Eu coisa fiquei legal. encantada, porque geralmente eles fazem uns drinks com álcool, né? E como a gente não, né, cristão, não utiliza, eles trabalham também com essa linha de drinks sem álcool. Incrível, né? Muito legal. E claro, vamos finalizando o nosso podcast, vamos falar agora da nossa ONG. Nós temos o nosso propósito aqui, que não vem nada para nós. A gente está aí abraçando a Love in Hills. Ele é uma ONG lá na África, lá no país Níger. Então, você que está nos assistindo, essa ONG, ela é voltada para crianças recém-nascidas, para crianças pequenas, que passam pela dificuldade da fome. Lá é um país muito pobre. Lá, geralmente, as famílias têm 7, 8 filhos. E, às vezes, eles têm que escolher um filho para poder comer, ou um filho para poder estudar. Então, a gente foca muito nessa ONG. A gente quer ver eles cumprir com o propósito deles lá. Então, você que está nos assistindo, não vem nada para nós. A gente colocou aqui o e-mail deles, o Pix deles. Vocês podem entrar no site. Vocês podem apadrinhar uma criança. Hoje eu sou madrinha de uma criança lá. Então, faz 1 ano que eu sou madrinha de uma criança lá. Eu adotei uma criança e uma vez por mês eles fazem um boletinho para mim, eu pago o valor. E essa criança, ela pode ter um alimento, ela pode ir para a escola. E esse é o verdadeiro intuito do nosso podcast. Não é só levar a palavra de Deus, mas é também ajudar essa ONG maravilhosa aqui. Então é isso, gente. Estamos se encaminhando para o final. Vamos encerrar aqui. Aline, foi um prazer estar aqui com você. Tô muito feliz. De verdade mesmo, eu vou fazer uns episódios de Mulher de Valor e eu quero você aqui comigo, tá bom? Muito obrigada pelo convite, Muito obrigada Mayara. a você.